No ar, o EcoCast, o seu podcast semanal. Olá, eu sou Elton Laude e começa agora o podcast Politicando. A partir de hoje, toda semana você acompanha aqui alguns pontos e contrapontos da política em Lençóis Paulista e região. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Na última segunda-feira, a Câmara Municipal de Lençóis Paulista realizou a penúltima sessão ordinária antes do recesso. Porém, diferentemente do que era esperado, a pauta não trouxe muitos projetos para apreciação dos vereadores. Assim, o destaque do encontro remoto dos nobres edis acabou sendo novamente a pandemia do novo coronavírus. Pior para o tucano João Dória, governador de São Paulo. Em decorrência do rebaixamento da região administrativa de Bauru, da qual Lençóis Paulista faz parte, para a fase vermelha do Plano São Paulo, o chefão do Palácio dos Bandeirantes foi alvo de diversas críticas por parte dos parlamentares, inclusive de seus correligionários. Todos reforçaram que já vinha ecoando pela cidade, principalmente entre os comerciantes, empresários e profissionais liberais, todos afetados pela medida. De modo geral, atualmente são poucos os que apoiam as medidas restritivas adotadas pelo governo do estado para conter o avanço da pandemia. Existe, obviamente, a preocupação com a saúde pública. No entanto, depois de mais de 100 dias de quarentena, tem falado mais alto a saúde financeira. A verdade é que muitos já estão no limite de suas forças, sem saber mais o que fazer para pagar as contas básicas no final do mês. O que foi muito criticado em diversas esferas da sociedade foi que a principal justificativa para impor à região apenas os serviços essenciais foi o aumento significativo no número de casos de Covid-19. A discordância foi o fato de o próprio Plano São Paulo exigir dos municípios a adoção de protocolos mais amplos de testagem, o que obviamente resultou no aumento de confirmações. Paralelamente, alegou-se que a oferta de vagas exclusivas para o tratamento da doença, tanto em leitos de enfermaria como de UTI, tem suprido a demanda nos hospitais da região. Isso, inclusive, na sessão da segunda-feira, foi um dos pontos abordados por André Pacola Sasso, o Cagarete, vereador do DEM que preside o Comitê Parlamentar do Pacto Regional. Ao atualizar os companheiros sobre a situação epidemiológica e hospitalar de Lençóis Paulista, Cagarete aproveitou para dar uma cutucada no governador, citando que a taxa de ocupação naquele dia era de apenas 25% na cidade. Na região, lembrou que haveria oferta de pelo menos mais 40 vagas se o Hospital das Clínicas da USP de Bauru já estivesse em operação, como foi anunciado há mais de um mês. Aliás, o mesmo assunto foi abordado nas redes sociais pelo deputado estadual Pedro Tobias, ex-presidente estadual do partido de Dória, que fez duras críticas ao governo do estado. Isso nem causa tanta surpresa, visto que desde a saída de Geraldo Alckmin do posto máximo do Executivo paulista, é notória a divisão ideológica dentro das altas esferas do ninho. Dória não é benquisto entre muitos tucanos do alto escalão. Pelo visto, nem entre os que estão na base da pirâmide. Exemplo disso foram os vereadores Paulinho Vitaliano e Mirna Justo. Paulinho sugeriu uma comitiva de vereadores de toda a região para confrontar o governador diretamente no Palácio dos Bandeirantes. Já Mirna chegou até a perder a compostura nos ataques, dizendo que, abre aspas, para mim esse homem tá louco e quem seguir ele vai se danar, fecha aspas. Coincidência ou não, após ver seu teto de vidro bombardeado por apedrejamentos, que devem ter se estendido por grande parte da região, Dória tratou de agilizar a abertura do Hospital das Clínicas da USP. A formalização ocorreu nesta quarta-feira, e no mesmo dia o local começou a receber pacientes. Com a nova oferta de vagas na rede hospitalar, a expectativa é que a região volte a ser incluída em uma fase menos restritiva.
O rebaixamento da região foi assunto na coletiva de imprensa realizada pela Prefeitura Municipal na última terça-feira. Entretanto, o destaque no encontro comandado pelo prefeito Anderson Prado de Lima, do DEM, foi o questionamento da imprensa acerca de acusações de superfaturamento na compra de testes para a detecção de Covid-19. O assunto começou a reverberar depois que surgiram postagens nas redes sociais, comparando valores pagos por testes entre maio e junho. Enquanto que os 2 primeiros lotes, adquiridos com dispensa de licitação, tiveram preço unitário de R$ 145 e R$ 140, respectivamente, a última compra, realizada a partir de uma concorrência pública, baixou o custo para R$ 57,40 a unidade. Prado de Lima não se alongou muito na resposta, dizendo que as acusações são infundadas, covardes e com fins meramente eleitoreiros, o que não tem sido novidade neste ano de eleições municipais. O chefe do executivo revelou que deve levar o caso à justiça. Para esclarecer o assunto e colocar um ponto final na questão, convocou José Denilson Nogueira, seu secretário de Suprimentos e Licitações. Sobre a compra com dispensa de licitação, o responsável pela pasta disse que a modalidade está de acordo com a legislação e se fez necessária devido à urgência na aquisição dos testes. Em relação à diferença de valores, explicou de forma didática a lei de oferta e procura que rege o mercado. Segundo ele, o alto custo das primeiras compras se justifica pela falta de testes disponíveis e pela grande demanda da época. Do mesmo modo, mais do que o fator concorrência, para ele a queda observada nos preços se deve à mudança no contexto, visto que distribuidoras montaram grandes estoques e estão negociando em melhores condições. O argumento é justificável, já que existe risco real de represamento de produtos, isso caso a curva de casos comece a cair repentinamente, o que resultaria em diminuição de demanda. Neste episódio, por mais que se tente acreditar no contrário, é difícil não relacionar a acusação a motivações políticas. A carta aberta aos membros do Ministério Público de Lençóis Paulista, nome dado ao documento que circulou pelas redes sociais, é assinada pelos auto-intitulados cidadãos de bem de Lençóis Paulista, virtuosos munícipes que se escondem no conforto do anonimato. Não se espante, pois é apenas o começo. Com a corrida eleitoral cada vez mais perto da largada, é de se esperar que ações como essa sejam cada vez mais constantes, e isso não se limitará a apenas um grupo político. Daqui para frente, tudo é publicidade eleitoral, feita com o objetivo de enaltecer a figura de fulano e principalmente de denegrir a imagem de Beltrano. No jogo político, o que se percebe é que mais vale diminuir o oponente do que demonstrar sua própria grandeza. Sobram ataques e faltam debates de ideias e propostas que caminham ao encontro dos anseios da população. É justamente este o perigo, porque são poucos os que têm capacidade de discernimento. Muitos se deixam levar pelas armadilhas e quando percebem, é tarde demais. Faz parte do jogo, infelizmente. E por hoje é só, mas na semana que vem tem mais. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre os novos conteúdos. Gostou? Deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu fico por aqui, um abraço.